de que se eu condogida. O falasse. E o esse você segue aconteceu-me dado. E suas de mentão. Marcelo entrou no auditório de mãos dadas com Renata no exato momento em que Helena se preparava para ocupar o lugar reservado aos pais dos formandos. O murmúrio correu pelas fileiras como uma faísca sobre tecido seco. Alguns convidados reconheceram imediatamente o presidente do Grupo Azevedo. Outros reconheceram Renata das campanhas institucionais da empresa. Helena reconheceu apenas a arrogância com que ele avançava, como se tivesse ensaiado aquela entrada diante de um espelho. "Você está no meu lugar", disse Renata, parando diante da cadeira ao lado do corredor. Helena ergueu os olhos devagar. "Seu nome está no convite do Caio?" Marcelo apertou os lábios. "Não transforme a formatura do nosso filho num escândalo." Helena sentiu o peito arder, mas manteve a voz baixa. "Eu não trouxe o escândalo pela mão." Renata sorriu sem mostrar os dentes. "Hoje não é dia para ressentimentos." "Concordo", respondeu Helena olhando para o relógio. "Por isso vocês deveriam se sentar antes que a cerimônia comece." Marcelo inclinou-se para ela, perfumado, impecável e cruel. "Ceda a cadeira, Helena. Pelo menos uma vez, comporte-se com dignidade." Ela se levantou sem pressa, segurou a pasta de couro contra o corpo e disse: "A dignidade não depende de uma cadeira, Marcelo. Mas talvez você descubra isso hoje." Ele interpretou a saída dela como derrota. Helena atravessou o corredor sob dezenas de olhares, sentindo cada passo repercutir no mármore claro do auditório. Atrás dela, Marcelo murmurou algo que fez Renata rir. Caio, sentado com os demais formandos, virou o rosto na direção dos pais e empalideceu ao perceber quem acompanhava o pai. Ainda assim, não se levantou. Não podia. A fila de estudantes já estava organizada. Os professores ocupavam o palco e os fotógrafos aguardavam junto às laterais. Helena encontrou os olhos do filho por apenas um instante. Ele parecia prestes a pedir desculpas por algo que não havia feito. Ela moveu discretamente a cabeça, ordenando que ficasse onde estava. Uma funcionária de beca azul aproximou-se e disse: "Doutora Helena, precisamos da senhora nos bastidores." Marcelo ouviu e soltou uma risada curta. "Doutora? Desde quando?" Helena não respondeu. Renata, porém, observou a pasta em suas mãos com uma atenção que não combinava com simples curiosidade. "Você vai trabalhar hoje?" perguntou num tom quase casual. Helena apertou a alça da pasta. "De certa forma." Marcelo fez um gesto impaciente. "Depois conversamos em casa." Ela parou por meio segundo. Não haverá mais conversas em casa. Nos bastidores, o ar era mais frio e cheirava a tecido novo, papel e café recém-passado. Helena fechou a porta atrás de si e apoiou as mãos sobre uma mesa para conter o tremor. Durante meses imaginara aquele dia como uma travessia silenciosa. Caio recebendo o diploma, ela vendo o filho completar um caminho que escolhera por si mesmo, depois a conversa definitiva com Marcelo, sem gritos, sem plateia, sem a crueldade calculada de uma amante vestida de branco. Renata usava branco. Não por inocência, Helena sabia, mas para parecer inevitável. "Você está bem?" perguntou André Sampaio, aproximando-se com a beca acadêmica dobrada sobre os braços. Ele não tocou nela. Conhecia Helena o bastante para saber que, quando se sentia cercada, qualquer gesto de proteção podia soar como piedade. "Estou atrasada?" ela perguntou. 2 minutos adiantada. André pousou a beca diante dela. "Ainda dá tempo de mudar a ordem da cerimônia." Helena levantou o rosto. "Não, Marcelo não sabia." "Marcelo não sabe quase nada sobre a minha vida há 5 anos. André respirou fundo, contendo uma resposta mais pessoal. "A nomeação será anunciada hoje. Depois disso, não haverá como voltar atrás." Helena passou os dedos pelo tecido escuro e dourado. "Eu não passei 17 anos voltando atrás para fazer isso mais uma vez." Do lado de fora, Marcelo acomodou Renata na cadeira de Helena e tentou ignorar a sensação de que alguma coisa escapava ao seu controle. O programa da cerimônia estava dobrado sobre o assento. Ele o abriu apenas para ocupar as mãos e percorreu os nomes sem atenção até encontrar uma linha que o fez franzir a testa. "Professora Helena Duarte, diretora nomeada da Faculdade de Direito." Leu outra vez, depois uma terceira. Duarte era o sobrenome de solteira da esposa. Não podia ser ela?
Helena dera algumas aulas como convidada anos antes de Caio nascer, mas abandonara a universidade para acompanhar Lu na expansão da empresa. Era assim que Marcelo contava a história. Ela escolhera a família, ele construíra o patrimônio, e cada um cumprira seu papel. "O que foi?" perguntou Renata. Ele mostrou o programa. O sorriso dela desapareceu por um instante curto demais para qualquer outra pessoa perceber. "Pode ser outra Helena Duarte." Marcelo assentiu, grato pela explicação. "Claro que é." Renata voltou a sorrir, mas seus dedos apertaram a bolsa com força. Ela sabia que não era outra mulher. Descobrira a nomeação 3 semanas antes, ao acessar documentos enviados por um consultor ligado ao Grupo Azevedo. O que não sabia era porque Helena levara uma pasta para a cerimônia, nem quanto do passado ela já havia decidido revelar. As luzes diminuíram. A música solene se espalhou pelo auditório e a mesa acadêmica entrou em fila. Marcelo endireitou a gravata, ainda irritado com a saída teatral da esposa. Então a primeira fileira de professores atravessou o palco, seguida pelos coordenadores, pelo vice-reitor e por André. O aplauso cresceu. Quando o mestre de cerimônias começou a anunciar os convidados, Marcelo procurou Helena entre as laterais, esperando vê-la retornar discretamente e pedir o assento de volta. Em vez disso, ouviu: "Recebemos agora a professora Helena Duarte, pesquisadora em ética empresarial e governança, cuja nomeação como nova diretora da Faculdade de Direito entra em vigor a partir desta noite." O auditório explodiu em aplausos. Helena surgiu usando a beca escura com detalhes dourados, os cabelos presos num coque simples, o rosto sereno apesar da dor que ainda queimava sob a pele. Por um segundo, Marcelo não reconheceu a mulher com quem dormira durante 24 anos. Aquela Helena não pedia espaço. O espaço se abria diante dela. Renata ficou imóvel. Caio fechou os olhos, respirou e começou a aplaudir antes de todos os colegas ao redor. Helena caminhou até o centro do palco e, ao passar diante da fileira dos formandos, encontrou o olhar do filho. Caio sorriu com os olhos molhados. Marcelo inclinou-se para Renata. "Você sabia?" Ela demorou um segundo a mais do que deveria. "Ouvi comentários. E não me contou." "Eu não tinha certeza." A resposta o irritou, mas o anúncio seguinte abafou qualquer reação. O vice-reitor destacou a trajetória acadêmica de Helena, os artigos publicados sob o nome Duarte, o trabalho de consultoria ética realizado para organizações brasileiras e o programa de integridade que ela ajudara a criar dentro da própria universidade. Cada frase desmontava a imagem que Marcelo preservara dela em sua mente. Uma mulher culta, sim, mas afastada do mundo real. Elegante, sim, mas dependente do nome Azevedo. Respeitada, talvez, porém apenas por ser sua esposa. Helena ouvia sem ostentação. Sabia que a maior parte daquela trajetória fora construída nas madrugadas, depois que Caio dormia, em salas pequenas, diante de alunos que nunca imaginavam que a professora chegara ali após jantar sozinha numa mansão onde o marido já quase não aparecia. André lhe entregou o microfone. "É uma honra recebê-la nesta função, professora." Helena respondeu: "A honra será maior se esta faculdade continuar formando profissionais que compreendam que influência não é sinônimo de mérito." Marcelo sentiu a frase como um golpe dirigido a ele. Renata sentiu como uma ameaça. A entrega dos diplomas começou. Nome após nome, os formandos subiam ao palco, recebiam o documento e posavam para as fotografias. Helena mantinha o sorriso profissional, mas por dentro contava a distância até Caio. Ele seria um dos últimos. Enquanto aguardava, lembrava-se do menino de 11 anos que perguntara por que o pai não chegava a tempo das apresentações escolares, do adolescente que aprendera a elogiar Marcelo diante dos outros e a desculpá-lo em silêncio, do jovem que escolhera direito apesar da pressão para estudar administração e assumir o grupo empresarial. Helena também se lembrava do envelope devolvido pela universidade 5 anos antes, contendo a confirmação de que a doação condicionada de Marcelo fora rejeitada. Guardara aquela carta como uma ferida e uma garantia. Caio entrara pela porta da frente, graças à própria nota. Nunca lhe contara que o pai tentara abrir uma porta lateral. Quando o nome completo foi anunciado, o auditório pareceu encolher. Caio Duarte Azevedo. Marcelo ergueu o queixo ao ouvir o sobrenome paterno, mas logo percebeu que Duarte vinha primeiro. Caio caminhou até o palco. Antes de receber o diploma, parou diante da mãe. "Posso dizer uma coisa?"
perguntou, perto o bastante para que apenas ela e o microfone aberto captassem. Helena tentou impedir. Caio, este momento é seu, ele respondeu. É justamente por isso. O filho tomou o microfone com a permissão silenciosa do mestre de cerimônias. Não havia discurso previsto e André deu um passo à frente preocupado, mas não o interrompeu. Caio olhou para a plateia e depois para Helena. Durante muito tempo, eu achei que meu pai tinha construído tudo o que existia ao nosso redor e que minha mãe apenas mantinha a família unida para que ele pudesse continuar construindo. Marcelo ficou rígido. Helena sentiu o coração acelerar. Caio prosseguiu. Eu estava errado. Minha mãe também construiu. Só que fez isso sem placas na fachada, sem entrevistas e sem exigir que ninguém repetisse o nome dela. Alguns aplausos começaram, mas ele levantou a mão. Ainda não terminei. Voltou-se para Helena e falou com a voz quebrada. Eu sei que você tentou me proteger de coisas que eu ainda não entendo. Talvez tenha escondido demais. Mas hoje eu queria receber este diploma das mãos da pessoa que me ensinou que nenhum sobrenome vale mais do que aquilo que fazemos quando ninguém está olhando. Helena perdeu por um instante a força nas pernas. Entregou-lhe o diploma, e Caio a abraçou com tanta força que a pasta sob o braço dela quase caiu. Marcelo não aplaudiu. Renata também não. Os demais se levantaram aos poucos, e o auditório inteiro acabou de pé. Depois da fotografia oficial, Caio se afastou apenas o suficiente para olhar a mãe nos olhos. A gente precisa conversar, murmurou. Helena percebeu algo diferente no rosto dele, uma determinação que não estava ali naquela manhã. Sobre o quê? Sobre a doação que meu pai tentou fazer quando eu entrei aqui. O sangue desapareceu do rosto de Helena. Antes que pudesse responder, o mestre de cerimônias chamou o próximo formando, e Caio teve de descer do palco. Marcelo observara a troca de palavras, mas não ouvira o conteúdo. Renata, porém, vira a expressão de Helena e compreendeu que o passado começara a se mover. Ela abriu discretamente a bolsa, verificou o celular e encontrou 3 mensagens do diretor jurídico do Grupo Azevedo. A última dizia: encontraram o arquivo antigo no sistema da universidade. Precisamos agir antes da reunião do conselho. Renata bloqueou a tela e ergueu os olhos para Helena. No palco, a nova diretora entregava outro diploma, composta, quase luminosa. Na plateia, Marcelo parecia finalmente entender que não havia entrado naquela cerimônia para humilhar a esposa. Havia entrado no território dela sem saber onde estava pisando. E quando as luzes se acenderam para o encerramento, Helena viu o marido caminhar em sua direção com Renata ao lado e percebeu que a noite ainda não começara de verdade. Marcelo alcançou Helena antes que ela atravessasse a porta da sala reservada aos professores. O corredor ainda estava cheio de formandos, familiares e fotógrafos, mas ele segurou o braço dela com a confiança de quem acreditava que o casamento lhe dava direito de interromper qualquer caminho. Helena olhou para a mão dele, até que os dedos se soltassem. Você vai me explicar isso agora, disse Marcelo, mantendo o sorriso para quem passava. Renata ficou 2 passos atrás, fingindo verificar o celular. Caio observava de longe, cercado por colegas que tentavam puxá-lo para as fotografias. Explicar o quê? Perguntou Helena. A beca, o cargo, os anos escondidos. Você montou uma carreira atrás das minhas costas. Ela quase riu. Atrás das suas costas seria difícil. Você nunca estava de frente para mim. Marcelo endureceu o maxilar. Não faça teatro. Você entrou na formatura do nosso filho de mãos dadas com sua amante e ainda acha que o teatro começou comigo? 2 professoras diminuíram o passo ao ouvir. Marcelo baixou a voz. Vamos conversar em casa. Helena abriu a porta da sala e respondeu. Eu já disse que não haverá mais conversas em casa. Dessa vez Caio ouviu. Seu sorriso desapareceu e a alegria da cerimônia cedeu lugar a uma inquietação que ele ainda não sabia nomear. A sala de recepção tinha janelas altas voltadas para os jardins internos da universidade, uma mesa de café quase intocada e retratos de antigos diretores nas paredes. Helena entrou primeiro. Marcelo veio logo depois, seguido por Renata, embora ninguém a tivesse convidado. Caio fechou a porta, ainda com o diploma nas mãos. André permaneceu no corredor, hesitou e acabou entrando também. Isto é uma conversa de família, disse Marcelo. André respondeu com calma. A professora Helena está em uma dependência da universidade e acaba de ser nomeada diretora. Se houver qualquer discussão que envolva a instituição, minha presença é adequada. Marcelo lançou-lhe um olhar desconfiado.
Há quanto tempo vocês dois escondem isso de mim? Helena apoiou a pasta sobre a mesa. Não existe vocês dois. Então por que ele sabia e eu não? Porque ele leu meu trabalho. Você nem sequer sabia que eu ainda escrevia. Renata cruzou os braços. Talvez Marcelo tivesse o direito de saber que a esposa estava construindo uma vida paralela. Helena virou-se para ela. Você realmente quer falar sobre vidas paralelas? Caio fechou os olhos, exausto. Chega. Hoje deveria ser sobre mim. A culpa atravessou Helena. Marcelo, porém, respondeu. Foi sua mãe quem transformou tudo numa provocação pública. Caio olhou para a cadeira vazia junto à parede. Ela não foi quem trouxe a amante para a minha formatura. O silêncio que se seguiu foi mais violento do que qualquer grito. Marcelo encarou o filho como se tivesse levado um tapa. Renata desviou o rosto, mas não por vergonha. Estava calculando o que ainda poderia controlar. Helena abriu a pasta e retirou um envelope grosso. Eu não pretendia fazer isso aqui, disse. Esperei a formatura terminar, porque não queria que Caio associasse o diploma ao fim do nosso casamento. Marcelo não pegou o envelope quando ela o estendeu. O que é isso? A proposta de divórcio. Caio apertou o canudo do diploma até amassar a borda. Vocês já estavam se separando? Helena respirou fundo. Eu estava me preparando para sair. Marcelo soltou uma risada seca. Você planejou tudo. O cargo, o anúncio, o discurso do Caio, os papéis. Queria me humilhar. Não precisei planejar sua humilhação. Você trouxe Renata pela porta principal. Ele finalmente pegou o envelope, folheou as primeiras páginas e empalideceu. Helena não pedia à empresa nem a mansão inteira, nem uma indenização absurda. Reivindicava sua parte legal, o reconhecimento de investimentos feitos com patrimônio comum e a retirada de seu nome de garantias empresariais que Marcelo assinara sem consultar. Lá, quem preparou isso? Ele perguntou. Uma advogada. Qual? Uma que trabalha para mim, não para o grupo. Marcelo levantou os olhos. Pela primeira vez naquela noite, compreendeu que Helena não estava ameaçando partir. Ela já havia começado. Caio se aproximou da mãe com o rosto tenso. Você sabia sobre eles há quanto tempo? Helena olhou para Renata antes de responder. Há 8 meses. 8 meses? A voz dele falhou. E não me contou nada? Você estava terminando o curso, escrevendo a monografia e se preparando para a prova da ordem. Eu não queria colocar você no meio. Caio deu um passo para trás. Mas eu já estava no meio. Eu só era o único que não sabia. Marcelo aproveitou a fissura. Está vendo? Sua mãe chama de proteção aquilo que é controle. Helena sentiu a acusação atingir um ponto doloroso porque havia verdade nela. E você chama de amor o direito de decidir por todos, respondeu. Não mude de assunto. O assunto é exatamente esse. Caio passou a mão pelos cabelos. E a doação? Helena ficou imóvel. Marcelo franziu a testa. Que doação? A que você tentou fazer quando eu entrei aqui? O rosto de Marcelo mudou apenas o suficiente para confirmar que ele entendera. Isso não tem importância. Caio ergueu o diploma. Tem tudo a ver com isto. Helena tentou aproximar-se, mas ele recuou. Você sabia? Perguntou. Ela não respondeu rápido o bastante. Caio assentiu, ferido. Claro que sabia. André interveio antes que a conversa desmoronasse por completo. Caio, a sua admissão e todas as suas notas foram avaliadas pelos procedimentos regulares. Isso não responde à pergunta. Ele não pode responder por causa das normas da universidade, disse Helena. Caio voltou-se para ela. Então responda você. Marcelo colocou os papéis do divórcio sobre a mesa. Meu filho não teria perdido a vaga por causa de uma doação legítima. André falou com mais firmeza. Uma doação condicionada nunca é legítima. Marcelo se virou. Está me acusando de alguma coisa? Estou explicando uma regra. Renata, que permanecera em silêncio por alguns minutos, entrou na conversa com doçura calculada. Talvez todos estejam interpretando mal. Empresas apoiam universidades o tempo todo. Marcelo sempre quis garantir o futuro do filho. Caio riu sem humor. Garantir ou comprar? Marcelo avançou um passo. Cuidado com o modo como fala comigo. Hoje eu recebi um diploma em direito. Talvez seja um bom dia para parar de falar comigo como se eu tivesse 12 anos. Helena sentiu orgulho e medo ao mesmo tempo. Queria contar a verdade, abrir o arquivo antigo e acabar com aquilo, mas a lembrança do menino de 18 anos, tão inseguro antes da prova de admissão, ainda a impedia. Ela havia protegido a certeza de que ele conquistara a vaga sozinho. Agora essa proteção se parecia cada vez mais com uma mentira.
Uma batida discreta interrompeu a discussão. A secretária do vice-reitor entrou com o celular na mão e o rosto preocupado. Professor André, precisamos falar com a senhora Helena. Ela hesitou ao notar Marcelo e Renata. André pediu que continuasse. Chegou uma denúncia formal ao Conselho Acadêmico há cerca de 20 minutos. Foi enviada também para 2 veículos de imprensa. Helena sentiu o estômago se contrair. Que denúncia? A secretária consultou a tela. Alega conflito de interesses, influência indevida na trajetória acadêmica do Sr. Caio Azevedo e uso da cerimônia para a promoção pessoal da nova diretora. Marcelo soltou um som de incredulidade, mas Renata não se moveu. Caio ficou pálido. Estão dizendo que minha mãe mexeu nas minhas notas. A denúncia não apresenta provas completas, respondeu a secretária, mas inclui cópias de mensagens, registros de doação e partes de documentos internos. André estendeu a mão para o celular. Helena observou Renata. A amante sustentou seu olhar por 2 segundos, depois fingiu surpresa. Isso é terrível, disse. Logo hoje. Helena conhecia aquela voz. Era o tom que Renata usava nas entrevistas de crise do grupo, quando já sabia o tamanho do incêndio antes de todos os outros. Quem enviou? Perguntou Helena. O endereço é anônimo, mas os documentos não são, disse ela. Renata sorriu com tristeza ensaiada. Você não vai insinuar que fui eu. André leu a denúncia inteira sem falar. Quando terminou, seu rosto estava mais fechado. Precisamos abrir uma apuração preliminar. Marcelo ergueu a voz. Minha esposa acaba de ser anunciada diretora e vocês aceitam qualquer difamação anônima. Helena o encarou, surpresa com a súbita defesa. Ele percebeu e acrescentou. Isto também atinge meu filho e o nome da minha empresa. Não era por ela, nunca era inteiramente por ela. André pousou o telefone sobre a mesa. A nomeação continua válida, mas, até que os documentos sejam verificados, Helena deverá se afastar de decisões que envolvam alunos recém-formados, convênios e assuntos relacionados ao Grupo Azevedo. Você está me suspendendo? Perguntou Helena. Não. Parece. André sustentou o olhar dela. Estou protegendo o processo. A frase doeu mais do que deveria. Durante anos, André fora uma das poucas pessoas que acreditaram em sua competência sem associar lá ao marido. Agora, no primeiro momento público de crise, ele se refugiava na neutralidade. E quem protege a pessoa enquanto o processo é protegido? Perguntou Helena. André não respondeu. Caio caminhou até a janela, como se precisasse de ar. Marcelo abriu o envelope do divórcio novamente, mas já não parecia tão preocupado com o casamento. Calculava manchetes, contratos, investidores e o impacto de uma investigação acadêmica sobre a empresa. A notícia começou a circular antes que saíssem da sala. O celular de Marcelo vibrou 5 vezes. O de Renata, 7. Caio recebeu mensagens de colegas perguntando se sua mãe havia interferido na formatura. Helena abriu uma das notificações e viu uma chamada publicada num portal. Nova diretora. Entrega diploma ao próprio filho sob suspeita de favorecimento. Ainda não havia confirmação de nada, mas a imagem dela abraçando Caio no palco aparecia sob o título como se fosse prova de culpa. Renata aproximou-se de Marcelo. Precisamos ir para a empresa. A equipe de comunicação pode conter isso antes que cresça. Helena ouviu e respondeu. A equipe de comunicação que você dirige? Renata manteve o tom sereno. Justamente por isso sei o que precisa ser feito. Você sempre sabe antes dos outros. Marcelo interrompeu. Chega de acusações sem prova. Helena quase perguntou se ele aplicava o mesmo princípio ao próprio casamento, mas conteve a frase. Caio guardou o diploma na bolsa e abriu a porta. Eu vou embora. Helena tentou segui-lo. Caio, espere. Ele parou sem se virar. Eu não sei em quem acreditar agora. No meu pai, que talvez tenha tentado comprar minha entrada, ou em você, que sabia e decidiu me deixar no escuro. Eu fiz isso para proteger você. Caio finalmente olhou para ela. Talvez seja esse o problema. Vocês sempre dizem que estão me protegendo quando estão escolhendo por mim. Ele saiu antes que Helena encontrasse uma resposta. O som da porta se fechando pareceu apagar o resto da cerimônia. Marcelo recolheu os documentos do divórcio e falou baixo. Não assine nada até conversarmos. Helena sentiu uma calma estranha nascer sob o cansaço. Os papéis são para você assinar. Renata tocou o braço dele, querendo levá-lo dali, mas Helena chamou seu nome. Renata. A mulher se virou. Se você enviou essa denúncia,
Descubra agora uma coisa. Eu passei anos evitando guerras para preservar meu filho. Não confunda isso com incapacidade de lutar. Renata inclinou levemente a cabeça. A senhora deveria se preocupar mais com o que está nos documentos do que com quem os enviou. O tratamento formal foi uma lâmina. Helena percebeu que aquilo não era apenas vingança amorosa. Renata temia alguma coisa dentro daqueles arquivos. André aproximou-se depois que Marcelo e ela saíram. Helena, eu preciso que confie em mim. Ela fechou a pasta e respondeu. Confiança não é pedir que eu fique em silêncio enquanto decidem se sou culpada. Não foi isso que eu disse, mas foi o que fizeram. Helena deixou a sala sozinha. Do lado de fora, o auditório já estava quase vazio, e os funcionários recolhiam programas amassados entre as cadeiras. Sobre uma delas, ela encontrou um exemplar aberto na página onde seu nome aparecia como nova diretora. Abaixo, alguém havia escrito à caneta. Quanto custou o diploma do seu filho? Helena dobrou o papel, guardou-o na pasta e compreendeu que o cargo recém-conquistado não seria o começo de sua liberdade. Seria o primeiro campo de batalha. Na manhã seguinte, o rosto de Helena já ocupava a página inicial de 4 portais de notícias. A fotografia escolhida era sempre a mesma. Ela abraçando Caio no palco, os olhos fechados, o diploma entre os dois. Fora do contexto, o gesto parecia uma celebração privada organizada por alguém poderoso. A legenda mais agressiva perguntava se a nova diretora havia transformado a faculdade num negócio de família. Helena leu apenas as primeiras linhas antes de desligar o celular. Estava sentada no apartamento que alugava havia 3 meses em Higienópolis, um lugar que Marcelo desconhecia e que ela preparara como saída silenciosa do casamento. Ainda havia caixas fechadas junto à parede e apenas 2 xícaras no armário. Pela primeira vez, aquele espaço não lhe pareceu liberdade, mas exílio. A campainha tocou às 7h20. Do outro lado estava Beatriz Nogueira, a advogada que preparara o divórcio, com uma pasta de documentos e 2 embalagens de café. Você dormiu? Helena abriu a porta. 40 minutos. Beatriz entrou e colocou o café sobre a mesa. Então vou falar devagar. A denúncia acadêmica é ruim, mas a crise maior está sendo construída fora da universidade. Helena franziu a testa. O que fizeram? Beatriz abriu o notebook. Alguém enviou a jornalistas uma versão incompleta das mensagens sobre a doação de Marcelo. Nessa versão, parece que você negociou pessoalmente a entrada de Caio. Os trechos publicados começavam com um e-mail de Helena ao antigo reitor, no qual ela mencionava o nome do filho e solicitava uma reunião urgente. As mensagens seguintes haviam sido cortadas. Não apareciam a exigência de devolução do dinheiro, a denúncia ética, nem a confirmação de que Caio seria submetido ao processo regular. Eles apagaram exatamente o que muda o sentido, disse Helena. Beatriz assentiu. E mantiveram as partes que fazem você parecer uma mãe influente tentando interferir. Helena apoiou as mãos na mesa. Os originais estão nos arquivos da universidade. Espero que estejam intactos. A frase a fez levantar os olhos. Você acha que alguém pode ter alterado o sistema? Acho que alguém com acesso aos documentos do grupo já adulterou cópias. Não sabemos até onde essa pessoa consegue chegar. Helena pensou em Renata, na segurança com que ela falara sobre o conteúdo da denúncia e na mensagem que escondera durante a cerimônia. Preciso ir à universidade. Beatriz fechou o notebook. Você precisa primeiro decidir o que vai dizer. Marcelo convocou uma coletiva para o meio-dia. Helena ficou imóvel. Sobre a denúncia, sobre a família Azevedo. A advogada virou a tela novamente. O comunicado afirmava que o grupo Azevedo lamentava o uso político de questões familiares e garantiria transparência total. Ele está se separando de você em público antes de assinar o divórcio, disse Beatriz, e está preparando o terreno para dizer que agiu para proteger Caio. Na sede do grupo, Renata comandava a sala de crise como se aquela fosse a campanha mais importante de sua carreira. Telas exibiam manchetes, gráficos de repercussão e comentários de investidores. Marcelo caminhava de um lado para o outro, irritado com a velocidade da queda nas ações. Quero que parem de usar meu nome ao lado da palavra fraude, ordenou. Renata não levantou a voz. Então precisamos estabelecer uma linha clara entre você e as decisões de Helena. Marcelo parou. Ela é minha esposa. Por enquanto, a resposta o atingiu, mas Renata não recuou. O público precisa entender que você não sabia da nomeação, não participou da cerimônia e não teve controle sobre a conduta dela dentro da universidade.
Marcelo olhou para o comunicado preparado. Você quer que eu a deixe sozinha? Quero impedir que a empresa seja arrastada para uma investigação acadêmica. O diretor jurídico, sentado no extremo da mesa, pigarreou. Existe outro problema. Se o arquivo completo da doação aparecer, será possível demonstrar que a proposta inicial partiu do grupo. Renata se antecipou. Uma intenção de apoio institucional, não uma tentativa de compra. O advogado não respondeu. Marcelo passou a mão pelo rosto. Caio nunca soube disso. Renata fechou a pasta diante de si. Agora sabe o suficiente para culpar vocês dois. Quem contar a história primeiro terá alguma chance de ser ouvido. Helena chegou à universidade pela entrada lateral para evitar os jornalistas. Mesmo assim, 2 repórteres a esperavam perto do estacionamento. Doutora Helena, a senhora interferiu nas notas do seu filho? Perguntou um deles, aproximando o microfone. A sua nomeação foi parte de um acordo com a reitoria? Perguntou o outro. Helena continuou andando, acompanhada por um segurança. A vontade de parar e responder queimava dentro dela, mas Beatriz recomendara silêncio até a análise dos documentos. No corredor da reitoria, encontrou André cercado por assessores. Ele a conduziu até uma sala pequena e fechou a porta. A banca que avaliou sua nomeação vai divulgar os critérios ainda hoje, disse. E as notas de Caio? Serão auditadas por uma comissão externa. Helena o encarou. Você realmente acha necessário? Não, mas achar não é suficiente. Ela sentiu a mesma distância da noite anterior. Você continua protegendo o processo. Sim, porque é o processo que pode provar que você não fez nada. E enquanto isso eu devo assistir a minha reputação ser desmontada. André respirou fundo. Se eu aparecer diante das câmeras defendendo você sem uma verificação independente, vão dizer que existe uma relação pessoal entre nós. Helena ficou em silêncio. O fato de ele reconhecer aquela possibilidade trouxe para a sala uma intimidade que ambos evitavam nomear. Existe? Perguntou ela. André baixou os olhos por um instante. Existe uma história de amizade e respeito. Qualquer coisa além disso nunca ultrapassou os limites. Porque eu era casada. E porque você nunca me pediu que ultrapassasse. Antes que Helena respondesse, uma funcionária entregou a André um relatório preliminar. A equipe de tecnologia encontrara 2 acessos recentes ao arquivo antigo da doação. O primeiro vinha da conta de um consultor externo vinculado ao Grupo Azevedo. O segundo fora realizado com credenciais internas de um servidor aposentado. Conseguem recuperar o histórico de alterações? Perguntou Helena. Talvez, respondeu André. O sistema foi migrado 2 vezes desde então. Ela folheou as páginas e reconheceu o código do convênio que tentara impedir 5 anos antes. Preciso ver o documento original. Ainda não. Helena fechou o relatório com força. Esse arquivo envolve meu filho e uma denúncia que eu mesma fiz. E agora envolve uma investigação formal. Se você tocar nos registros, mesmo para se defender, poderá ser acusada de interferência. A lógica era correta, mas a sensação de impotência lhe trouxe de volta os anos em que assinara garantias empresariais sem compreender todo o alcance, confiando que Marcelo cuidaria dos assuntos difíceis. Então todos podem usar a minha história, menos eu. André se aproximou um passo. Helena, eu não estou contra você, mas também não está ao meu lado. O rosto dele endureceu com uma dor contida. Se eu escolher o seu lado antes das provas, posso tornar as provas inúteis. Ela compreendeu, porém não conseguiu perdoar naquele momento. Pegou a bolsa e saiu, levando consigo a impressão de que até as pessoas boas podiam abandonar, lá em nome de razões corretas. Caio estava na biblioteca de um escritório compartilhado quando encontrou o documento que aprofundaria sua desconfiança. Passara a madrugada revisando os arquivos usados em sua monografia sobre influência econômica no ensino superior. Meses antes, um servidor da universidade lhe enviara um conjunto de dados anonimizados sobre doações recusadas por conflito de interesses. Um dos códigos coincidia com o número visto no relatório durante a discussão da formatura. Caio cruzou datas, valores e remetentes até localizar uma cópia parcial de um e-mail assinado por Helena. Nele, a mãe afirmava conhecer as condições propostas e solicitava tratamento reservado do assunto. A frase seguinte estava ilegível na digitalização. Caio ligou para ela. Onde você está? Perguntou sem cumprimentar. Saindo da universidade. Preciso que venha ao meu apartamento. Helena percebeu a tensão em sua voz. Caio, eu posso explicar. Todo mundo diz isso antes de me contar metade. Quando ela chegou,
encontrou o filho diante de uma mesa coberta por impressões, com o diploma ainda dentro da bolsa. Ele empurrou o e-mail em sua direção. Você disse que sabia da doação. Aqui está dizendo que conhecia as condições. Que condições eram essas? Helena leu o trecho e sentiu a garganta fechar. Seu pai queria vincular o dinheiro à garantia de que sua candidatura não seria recusada. Caio ficou imóvel. E você participou, não da forma como está pensando. Então, de que forma? Helena poderia ter contado tudo naquele instante. Bastava dizer que denunciara o acordo, que exigira a devolução da quantia e que acompanhara à distância cada etapa da seleção para garantir que ninguém favorecesse Caio. Mas o medo falou antes da coragem. Se revelasse o documento sem autorização, poderia comprometer a investigação. Se contasse que Marcelo tentara comprar uma porta de entrada, destruiria de vez a imagem do pai aos olhos do filho. Eu tentei impedir que aquilo afetasse você, respondeu. Caio riu, devastado. Isso não é resposta, é a verdade. Não, mãe, é outra versão cuidadosamente escolhida. Helena estendeu a mão, mas ele recolheu os papéis. Eu sempre achei que meu pai era o homem que comprava soluções e você era a pessoa que colocava limites. Agora não sei se os dois só faziam acordos diferentes pelas minhas costas. A frase a atingiu com precisão. Sua vaga foi conquistada por você. Como posso ter certeza? Porque eu sei. Você sabe por que verificou ou por que garantiu? Helena sentiu os olhos arderem. Caio. Ele se levantou. Eu preciso ficar longe de vocês. Não vá para a casa do seu pai. Não vou. Também não quero ouvir a versão dele. Caio guardou o notebook e alguns documentos numa mochila. Quando estiver pronta para me contar tudo, sem decidir o que eu posso suportar, me procure. A porta fechou antes que Helena dissesse que toda escolha feita em nome do amor podia se transformar numa forma de violência quando retirava do outro o direito de saber. Naquela tarde, Marcelo apareceu no apartamento sem avisar. Helena abriu a porta e encontrou o marido sozinho, sem gravata, com um envelope semelhante ao que ela lhe entregara na noite anterior. Como descobriu este endereço? Perguntou. O imóvel está no seu nome. Isso não responde. Ainda sou seu marido. Não por muito tempo. Marcelo entrou sem esperar convite e colocou o envelope sobre a mesa. Preparei uma solução. Dentro havia um novo acordo de divórcio, uma declaração pública e uma carta de renúncia ao cargo de diretora. Helena percorreu as páginas. Pelo documento, ela afirmaria ter omitido informações da universidade por razões familiares, afastaria qualquer responsabilidade do Grupo Azevedo e aceitaria manter em sigilo os termos da doação antiga. Em troca, Marcelo garantiria apoio financeiro, retiraria o nome de Caio da crise e usaria a equipe jurídica para conter as notícias. Você quer que eu assuma a culpa, disse. Quero que você encerre isso antes que destrua nosso filho. Nosso filho está destruído porque passou a vida cercado por segredos. Marcelo se aproximou. Você está deixando o orgulho acadêmico ficar acima da família. Helena ergueu os papéis. E você colocou sua amante acima da família. Renata não tem relação com a denúncia. Você acredita mesmo nisso? Ele hesitou. O silêncio foi suficiente. Marcelo sentou-se e, por um instante, pareceu menos um empresário e mais o homem cansado que Helena amara. Eu não queria comprar a vaga do Caio, disse. Queria assegurar que ele não fosse prejudicado por causa de disputas internas. Você condicionou uma doação milionária à aceitação dele. Eu estava protegendo meu filho. Helena quase sorriu diante da ironia. É a mesma desculpa que você criticou quando veio de mim. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Assine. Depois resolvemos o divórcio de maneira justa. Justa para quem? Para todos. Ela voltou a ler a renúncia. Por alguns segundos, imaginou o alívio imediato. A universidade afastaria o escândalo. Marcelo controlaria a imprensa. Caio talvez deixasse de ser tratado como produto de favorecimento. Helena perderia o cargo, mas poderia recomeçar em outro lugar. Era o tipo de sacrifício que fizera durante toda a vida. Cortar uma parte de si para impedir que os outros sangrassem. Pegou a caneta. Marcelo relaxou os ombros. Antes que a ponta tocasse o papel, o celular de Helena vibrou. Era uma mensagem de Beatriz com uma imagem anexada. A versão completa de um dos e-mails havia sido recuperada de um arquivo pessoal. Na linha ocultada pela cópia divulgada, Helena escrevera: se a doação estiver vinculada à candidatura de meu filho, exijo que seja recusada imediatamente
e que o nome dele seja retirado de qualquer procedimento especial. Ela leu a frase 2 vezes. Depois pousou a caneta. Marcelo percebeu a mudança. O que aconteceu? Helena virou o celular para ele. O rosto do marido perdeu a cor. Esse documento não pode ser divulgado, disse. Por quê? Porque mostra que eu impedi o que você tentou fazer. Porque pode destruir o grupo. Não. Pode destruir a história que você contou sobre si mesmo. Marcelo levantou-se. Pense no Caio. É exatamente o que estou fazendo. Helena rasgou a carta de renúncia ao meio, depois em 4 partes. Passei anos confundindo silêncio com proteção. Não vou continuar. O telefone tocou antes que Marcelo respondesse. Era André. A comissão convocara uma sessão extraordinária para a manhã seguinte, e a imprensa já havia recebido outra leva de documentos adulterados. Helena olhou para o marido, para os pedaços de papel espalhados sobre a mesa e para a mensagem que provava sua decisão de 5 anos antes. Pela primeira vez desde o início do escândalo, não sentiu medo de perder o cargo. Sentiu medo apenas de voltar a ser a mulher que aceitava desaparecer para que os outros continuassem intactos. Estarei lá, disse ao telefone. Depois encerrou a ligação e encarou Marcelo. Amanhã, eu conto tudo. Às 9 da manhã, a sala do conselho acadêmico já estava cercada por jornalistas, câmeras e estudantes atrás das faixas de segurança. Helena atravessou o corredor ao lado de Beatriz sem olhar para os microfones. André a esperava diante da porta principal, com a expressão de quem não dormira. A comissão externa chegou cedo, disse. Os registros recuperados também. Helena parou. Todos. O suficiente para reconstruir a sequência. Ela assentiu. Marcelo apareceu minutos depois, acompanhado pelo diretor jurídico do grupo e por Renata, que usava um terno cinza e um rosto perfeitamente controlado. Pela primeira vez desde a formatura, ela não tocava o braço dele. Ainda podemos evitar isso, murmurou Marcelo ao passar. Helena respondeu sem diminuir o passo. Você teve 5 anos para evitar. Dentro da sala, os conselheiros ocupavam uma mesa longa de madeira escura. Havia lugares para Helena, Marcelo e os representantes da auditoria, além de uma tela onde seriam exibidos os documentos. O presidente do conselho abriu a sessão lembrando que o objetivo não era proteger reputações, mas determinar se houve interferência acadêmica. Helena ouviu em silêncio. Pela primeira vez, aquela frase não a assustou. Era exatamente o que desejava. O primeiro relatório tratou da nomeação de Helena. A comissão apresentou os pareceres cegos, as avaliações de currículo e os votos registrados antes que o nome dela fosse conhecido pela maioria dos membros. André explicou que se declarara impedido na etapa final por causa da amizade antiga. A professora Helena Duarte foi escolhida por 7 votos a 2, disse a auditora. Não encontramos influência do Grupo Azevedo nem irregularidade nos critérios. Marcelo olhou para Helena, como se apenas naquele instante compreendesse que o cargo não fora um presente de André. Em seguida, foram exibidos os registros de Caio. Notas, frequência, provas identificadas por códigos, pareceres de professores e a banca da monografia. Nenhum documento mostrava a intervenção de Helena. A diretora nomeada não participou de nenhuma avaliação do aluno, afirmou a comissão. Renata continuou tranquila. Ainda contava com o arquivo da doação. Quando o presidente perguntou se Helena desejava falar antes da análise final, Beatriz tocou discretamente seu braço. Ela poderia limitar-se ao que já fora comprovado e preservar Marcelo. Helena se levantou. Desejo apresentar a sequência completa dos acontecimentos, disse. Marcelo fechou os olhos por um segundo. Os dedos de Renata apertaram a caneta até embranquecerem. Helena começou pelo dia em que Marcelo a chamara ao escritório da mansão e lhe mostrara uma proposta de doação para a universidade. Caio ainda aguardava o resultado do processo seletivo. O documento previa a criação de um centro de estudos financiado pelo Grupo Azevedo, mas uma cláusula enviada separadamente por um consultor pedia tratamento especial para a candidatura do filho. Marcelo afirmou que queria evitar que Caio fosse prejudicado por preconceito contra famílias empresárias, contou Helena. Eu disse que qualquer vantagem destruiria o valor do esforço dele. A tela mostrou o primeiro e-mail, como fora divulgado pela imprensa, com a solicitação urgente de uma reunião. Depois apareceu a versão completa. Na linha seguinte, Helena exigia que a doação fosse recusada se houvesse qualquer vínculo com a candidatura de Caio. Outro documento confirmava que ela pedira a retirada do nome do filho de listas de relacionamento institucional. O último registro era o protocolo da denúncia ética,
assinado por Helena Duarte. O silêncio ficou denso. Marcelo baixou a cabeça. A universidade devolveu o dinheiro. Continuou Helena. Caio participou do processo regular e foi aprovado por mérito próprio. Mantive a denúncia em sigilo porque não queria que ele crescesse acreditando que o pai tentara comprar o que ele conquistou. O presidente perguntou por que ela nunca revelara isso. Helena respirou fundo. Porque confundi proteção com controle. Foi um erro. Mas não foi fraude. Marcelo pediu a palavra. Seu advogado tentou impedi-lo, mas ele afastou a mão. Eu nunca quis comprar uma vaga, disse, evitando o rosto de Helena. Acreditei que a universidade poderia prejudicar meu filho por causa do meu nome. Quis garantir que ele tivesse uma oportunidade justa. Helena respondeu. Uma oportunidade justa não precisa ser garantida por uma transferência milionária. Marcelo virou-se para ela. Você sabia como aquele processo funcionava. Sabia o suficiente para impedir você. A auditora exibiu uma mensagem enviada pelo consultor de Marcelo, informando que a aprovação de Caio seria tratada como condição implícita para a liberação dos recursos. Marcelo empalideceu. Eu não autorizei essas palavras, mas autorizou a negociação, disse Helena. O presidente perguntou se ele reconhecia o documento. Após alguns segundos, Marcelo respondeu. Reconheço. Ele ainda tentou explicar que agira por medo, que perdera oportunidades na juventude por não ter contatos e que jamais permitiria ao filho enfrentar a mesma humilhação. Helena conhecia aquela ferida, mas sabia que uma ferida não absolvia o dano causado. Você queria poupar Caio da insegurança que viveu, disse, mas quase roubou dele o direito de saber que era capaz. A porta se abriu antes que o presidente prosseguisse. Caio entrou acompanhado por uma técnica da auditoria, carregando um notebook e uma pasta de impressões. Marcelo se levantou. O que você está fazendo aqui? Caio não respondeu ao pai. Dirigiu-se ao conselho e explicou que sua monografia utilizara dados anonimizados sobre doações universitárias e conflitos de interesse. Durante a crise, ele cruzara os códigos do arquivo com os documentos publicados e percebera que a versão enviada à imprensa não correspondia ao material preservado em seu banco de pesquisa. Os arquivos que recebia há 6 meses continham assinaturas digitais e registros anteriores à nomeação da minha mãe, disse. Eles provam que ela denunciou a condição imposta à doação e que minha candidatura foi analisada separadamente. A técnica conectou o computador à tela. As propriedades mostravam que as cópias divulgadas haviam sido abertas, editadas e exportadas 2 dias antes da formatura por um usuário ligado ao departamento de comunicação do Grupo Azevedo. Renata perdeu o controle do rosto pela primeira vez. Isso não prova que fui eu. Caio virou-se para ela. O acesso foi feito com uma credencial da sua equipe. Muitas pessoas usam aquele sistema, mas apenas uma recebeu o arquivo do consultor jurídico às 2h17 da madrugada, respondeu a auditora. Na tela apareceu o endereço corporativo de Renata Valença. Renata levantou-se. Recebi os documentos porque sou responsável pela comunicação de crise. Isso não significa que os alterei. André pediu que a equipe técnica exibisse o histórico completo. O registro mostrava que a conta dela criara uma nova versão, removera trechos e enviara o arquivo para um endereço externo usado pelo jornalista que publicou a primeira matéria. Renata olhou para Marcelo. Eu fiz isso para proteger a empresa. Ele permaneceu em silêncio. A nomeação dela colocaria os contratos do grupo sob suspeita, continuou. Helena assumiria o programa de integridade da universidade. Sabia que os convênios seriam revisados. Havia contratos que poderiam parecer inadequados fora de contexto. Beatriz perguntou quais contratos. O diretor jurídico baixou os olhos. Renata percebeu que estava sozinha. Não roubei nada. Só reorganizei documentos para impedir uma narrativa contra nós. Helena a encarou. Você fabricou uma narrativa contra mim. Renata soltou uma risada amarga. Você sempre teve tudo e fingia não ter nada. Eu passei a vida vendo mulheres como minha mãe serem apagadas por homens ricos. Decidi que nunca seria a mulher descartada. Helena respondeu com calma. Então escolheu apagar outra mulher antes que alguém apagasse você. A frase desmontou o último traço de segurança de Renata. O presidente declarou que a denúncia contra Helena não encontrara fundamento e que sua nomeação permanecia válida. Também anunciou que os documentos adulterados seriam encaminhados às instâncias competentes e que todos os convênios com o Grupo Azevedo passariam por revisão independente. Helena não se sentiu vitoriosa.
Olhou para Caio e percebeu quanto ele envelhecera em poucos dias. Há algo mais, disse ele. Caio pediu permissão para explicar por que ela entregara seu diploma. Minha mãe não organizou aquela escolha. Eu pedi à coordenação que fosse ela. Marcelo ergueu os olhos. Helena também não sabia de todos os detalhes. Descobri parte da história durante a monografia, continuou Caio. Não sabia que ela tinha denunciado a doação, mas encontrei registros suficientes para entender que alguém impedira o favorecimento. Quando soube que minha mãe seria nomeada diretora, pedi que ela entregasse o diploma porque suspeitava que tivesse sido ela. Queria confirmar olhando para o rosto dela. Helena sentiu as lágrimas chegarem. Por que não me perguntou? Caio respondeu. Porque aprendi com vocês a procurar respostas sozinho. Não havia crueldade, apenas cansaço. Eu queria honrar você, mãe, mas também queria que parasse de decidir quanto da verdade eu poderia suportar. A sessão foi suspensa pouco depois. No corredor, Marcelo tentou aproximar-se do filho, mas Caio ergueu a mão. Não agora. Eu fiz aquilo por você. Fez porque precisava acreditar que podia controlar qualquer resultado. Marcelo pareceu menor sem a proteção da mesa e dos advogados. Você vai abandonar sua família por causa de um erro? Caio respirou fundo. Família não é um lugar onde alguém pode fazer qualquer coisa e depois chamar de abandono quando os outros colocam limites. Marcelo olhou para Helena como se esperasse que ela corrigisse o filho. Durante anos, ela teria suavizado a conversa e protegido o marido do impacto de suas escolhas. Dessa vez, permaneceu em silêncio. Renata passou pelo corredor acompanhada por representantes jurídicos. Ao cruzar com Marcelo, parou. Você prometeu que não me deixaria sozinha. Ele não respondeu. No fim, fez comigo exatamente o que fez com ela. Helena sentiu pena, mas não absolvição. Renata também fizera escolhas e usara a dor de Caio como ferramenta. Quando ela desapareceu no elevador, Marcelo voltou-se para Helena. Podemos consertar isso. Helena segurou a pasta contra o corpo. A investigação, talvez. O casamento, não. Na saída, os jornalistas se aproximaram, mas Helena parou antes de entrar no carro. Durante a vida inteira, evitara falar quando falar poderia expor Marcelo, Caio ou a empresa. Agora percebia que o silêncio também permitia que outros escrevessem sua história. A comissão confirmou que meu filho conquistou cada etapa de sua formação por mérito próprio, declarou. Também confirmou que me opus a qualquer tentativa de favorecimento. Assumo a responsabilidade por ter escondido essa verdade dele. Fiz isso acreditando que o protegia, mas retirei dele o direito de compreender a própria história. Um repórter perguntou sobre Marcelo e Renata. Meu casamento será encerrado legalmente. Não aceitarei que a infidelidade ou o poder econômico sejam usados para desacreditar meu trabalho. Outra jornalista perguntou se ela continuaria como diretora. Helena respondeu, sim, integridade não significa nunca errar. Significa corrigir o erro sem fugir das consequências. Quando entrou no carro, Caio sentou-se ao lado dela. Ficaram alguns segundos sem falar. Então ele retirou o diploma da bolsa e colocou-o no colo da mãe. Agora eu sei por que foi você quem entregou. Helena passou os dedos pelo nome Duarte Azevedo. E eu sei que deveria ter contado antes. Caio encostou a cabeça no banco. Ainda estou com raiva. Você tem direito. Mas não quero perder você. Helena segurou a mão dele. Do lado de fora, Marcelo permanecia sozinho nos degraus, cercado por câmeras que antes sempre buscavam sua opinião. Pela primeira vez, ninguém esperava que ele conduzisse a história. 6 meses depois, Helena chegou à universidade antes das 7, quando os corredores ainda guardavam o silêncio das primeiras horas e a luz de São Paulo atravessava as janelas altas em faixas douradas. A placa com seu nome já estava instalada na porta da diretoria, mas ela ainda sentia um pequeno estranhamento sempre que lia a professora Helena Duarte. Não porque o cargo parecesse grande demais, e sim porque durante tantos anos seu nome fora usado apenas como extensão de outro. Sobre a mesa havia relatórios do novo programa de bolsas, propostas de convênios revisados e uma carta escrita à mão por uma estudante que seria a primeira pessoa da família a concluir a faculdade. Helena retirou o casaco, abriu a janela e respirou o ar frio da manhã. A crise não desaparecera com a decisão do conselho. Durante semanas, ela enfrentara entrevistas, reuniões hostis e comentários que insistiam em reduzi-la à esposa traída que se vingara do marido. Em vez de responder a cada provocação, transformara o cargo em trabalho concreto.
Criara um comitê independente para revisar doações, ampliara o apoio jurídico a alunos de baixa renda e exigira que nenhum nome empresarial tivesse acesso privilegiado a processos acadêmicos. Quando André entrou carregando 2 xícaras de café, encontrou-a diante do quadro onde estavam escritos os nomes dos primeiros bolsistas. "Você chegou cedo de novo", disse. Helena aceitou a xícara. "Hoje eu queria lembrar por que valeu a pena ficar. O divórcio fora concluído na semana anterior, depois de meses de negociações menos violentas do que Marcelo prometera e mais dolorosas do que Helena imaginara. Ela não exigiu a mansão inteira, nem tentou retirar dele o controle do grupo. Pediu o que lhe pertencia, incluindo a participação correspondente aos investimentos feitos durante o casamento e o reconhecimento formal de que trabalhara sem remuneração na estruturação de projetos que sustentaram a expansão da empresa. Marcelo resistiu a essa última cláusula por semanas. Dizia que transformar os anos de casamento em prestação de serviços era uma humilhação. Helena respondeu que não queria transformar amor em contrato, mas também não aceitaria que sua contribuição continuasse sendo descrita como decoração doméstica. No fim, ele assinou. A mansão foi colocada à venda, e Helena permaneceu no apartamento de Higienópolis, agora sem caixas fechadas. Caio a ajudara a escolher estantes, cortinas e uma mesa grande onde os dois passaram a jantar às quintas-feiras. Na primeira noite após a assinatura, Helena esperou sentir triunfo. Em vez disso, chorou pela vida que tivera, pelo homem que Marcelo fora em alguns momentos e por tudo que não poderia ser recuperado. Caio não tentou consolar, lá com frases prontas. Apenas se sentou no chão ao lado do sofá e segurou a mão dela até o choro diminuir. A liberdade, Helena descobriu, também tinha luto. Marcelo deixara temporariamente a presidência do Grupo Azevedo, enquanto uma auditoria independente analisava os contratos assinados durante a gestão de Renata. O conselho não o expulsara, mas retirara dele o poder de conduzir a investigação. Pela primeira vez desde os 30 anos, ele precisava pedir autorização para entrar em reuniões que antes começavam quando ele chegava. Renata fora desligada da empresa e respondia a um processo relacionado à adulteração dos documentos, além de uma investigação sobre contratos de comunicação nos quais empresas ligadas a conhecidos dela haviam recebido pagamentos excessivos. Helena acompanhava apenas o necessário por intermédio de Beatriz. Não desejava vingança nem absolvição. Renata fizera escolhas conscientes e teria de responder por elas. Marcelo, por sua vez, tentara transformar a própria queda numa campanha de reconciliação. Enviou flores, cartas e até uma caixa com fotografias antigas. Helena devolveu tudo, exceto uma imagem de Caio criança dormindo nos braços do pai. Guardou-a para o filho. Quando Marcelo apareceu sem avisar no apartamento, ela não abriu a porta. Falou pelo interfone que qualquer assunto jurídico deveria ser tratado pelos advogados e qualquer assunto referente a Caio deveria ser discutido diretamente com ele. "Você não pode me apagar da sua vida", disse Marcelo. Helena respondeu: "Não estou apagando você. Estou retirando seu acesso ao que você nunca respeitou." Depois desligou. A relação entre pai e filho avançava de modo irregular. Caio recusara o cargo que Marcelo preparara para ele dentro do grupo e começara a trabalhar num pequeno escritório especializado em governança e responsabilidade empresarial. O salário era muito menor do que o pai oferecera, mas no primeiro pagamento ele levou Helena a um restaurante simples no centro e insistiu em pagar a conta. "É pouco", disse, quase envergonhado. Helena sorriu. "É seu. Isso muda tudo." Marcelo interpretou a escolha como uma provocação e passou 2 semanas sem procurar o filho. Depois enviou uma mensagem curta perguntando se poderiam tomar café. Caio aceitou, mas estabeleceu condições. Não discutiriam a mãe, o divórcio nem o futuro da empresa. No encontro, Marcelo tentou explicar novamente que suas decisões sempre vieram do medo de perder a família. Caio respondeu que o medo podia explicar um comportamento, mas não transformá-lo em cuidado. "Eu quero ter um pai", disse. "Não quero ter um dono." Marcelo ouviu sem interromper, o que para ele já era uma mudança. Não pediu perdão de forma grandiosa nem exigiu ser abraçado. Começou terapia, entregou documentos que a auditoria solicitara e aceitou que os encontros com Caio fossem breves. Helena sabia que ele talvez estivesse mudando. Também sabia que mudança não criava obrigação de retorno. O casamento terminara. O futuro dele agora dependeria de ações que ela não precisava supervisionar. André permaneceu perto,
mas respeitou uma distância que Helena não precisou pedir. Durante o divórcio, as conversas entre eles se limitaram ao trabalho. Ele revisava propostas, contestava decisões dela quando necessário e nunca usava a fragilidade daqueles meses para se aproximar. Helena percebeu que isso a comovia mais do que gestos espetaculares. Na tarde em que recebeu a confirmação oficial do divórcio, encontrou André no jardim interno da universidade, sentado sob uma árvore, corrigindo um artigo. Agora acabou, disse ela. Ele fechou as folhas. Como você está? Helena pensou antes de responder. Livre e triste. Achei que uma coisa excluiria a outra. André assentiu. As duas podem existir. Ela sentou-se ao lado dele. Pela primeira vez, falaram abertamente sobre o passado, sobre o respeito que nascera quando eram jovens pesquisadores e sobre as oportunidades que ambos recusaram por lealdade ao casamento dela. André não declarou que sempre a amara. Isso seria simples demais e talvez nem fosse verdade. O que existia entre eles crescera com o tempo, misturando admiração, cuidado e uma possibilidade que nunca tivera espaço. Não quero ser a saída de uma história, disse ele. Helena olhou para o jardim. E eu não quero entrar em outra história antes de saber viver na minha. André sorriu. Então começamos com um café. Ela ergueu uma sobrancelha. Já tomamos centenas. Este pode ser o primeiro sem desculpa acadêmica. O convite para o café não se transformou imediatamente em romance. Durante semanas, Helena e André caminharam depois do trabalho, visitaram uma exposição e jantaram 2 vezes em restaurantes onde nenhum deles precisava esconder o que sentia. No primeiro beijo, ocorrido sob a marquise do apartamento enquanto uma chuva fina caía sobre a rua, Helena recuou por um instante, não por falta de desejo, mas porque percebeu que ainda esperava alguma forma de punição por escolher algo apenas para si. André não a segurou. Podemos parar, disse. Helena observou o rosto dele, a paciência sem superioridade, e compreendeu que amor não precisava ser uma disputa por território. Aproximou-se novamente e o beijou com calma. Depois riu, nervosa, como alguém muito mais jovem. Isso é estranho. André sorriu. Estranho ruim? Estranho novo. Eles não falaram em casamento, promessas eternas ou casas compartilhadas. Helena não queria trocar uma identidade recuperada por outra união apressada. André não tentou convencer. Aos poucos, Caio percebeu a mudança. Um domingo, encontrou os dois preparando almoço no apartamento e ficou parado na porta da cozinha. André tentou explicar, mas Caio levantou a mão. Não preciso de relatório. Helena corou. O filho colocou uma garrafa de vinho sobre a mesa e acrescentou. Só não escondam de mim por 5 anos. Os 3 riram, e aquela risada dissolveu um pouco do peso que ainda existia. Na semana da nova cerimônia de formatura, Helena recebeu uma carta de Marcelo. Não havia flores nem fotografias, apenas 2 páginas escritas sem a ajuda de assessores. Ele reconhecia que usara dinheiro para evitar a vulnerabilidade, que tratara a lealdade dos outros como uma dívida e que transformara o sucesso em licença para ferir. Não pedia que ela voltasse. Dizia apenas que lamentava ter percebido tarde demais que a mulher ao lado dele continuara crescendo enquanto ele se acostumava a não olhar. Helena leu a carta 2 vezes e depois a guardou numa gaveta. Não respondeu naquele dia. Uma semana mais tarde, escreveu apenas: espero que você continue fazendo o trabalho necessário, mesmo quando ninguém estiver esperando uma recompensa. Marcelo enviou uma única palavra. Entendi. Helena não sabia se era verdade, mas já não precisava descobrir. Caio contou que o pai assistiria à cerimônia, sentado no fundo do auditório. Helena perguntou se aquilo o deixava desconfortável. Não respondeu. Ele perguntou antes de comprar o convite. Foi a primeira vez que pediu em vez de decidir. Marcelo ainda carregava muitas falhas, porém começava a aprender que presença não era um direito automático. Para Helena, isso bastava como início, não como reconciliação, mas como possibilidade de ele se tornar um pai melhor do que fora marido. Na noite da formatura, o auditório estava iluminado como 6 meses antes, mas Helena sentiu que entrava num lugar completamente diferente. Usava a mesma beca escura com detalhes dourados. André caminhava alguns passos atrás, e Caio ocupava uma cadeira entre os convidados, vestindo um terno simples. No fundo, Marcelo estava sozinho. Quando os olhos dele se encontraram, ele não tentou se aproximar. Apenas inclinou a cabeça em cumprimento e Helena respondeu da mesma maneira. A primeira formanda chamada para receber o diploma foi Luana Ribeiro,
beneficiária do programa de bolsas criado depois do escândalo. Filha de uma diarista e de um motorista de ônibus, Luana atravessou o palco chorando, enquanto a mãe se levantava na plateia com as duas mãos sobre a boca. Helena entregou o diploma e disse em voz baixa: "Ninguém lhe deu este lugar. Você o conquistou." Luana a abraçou. O auditório aplaudiu, e Helena viu Caio de pé, sorrindo para ela. Ao lado dele, André também aplaudia. Marcelo permaneceu sentado por um segundo, como se lutasse contra algo dentro de si. Depois se levantou e juntou-se aos demais. Helena não confundiu aquele gesto com reparação completa. Era apenas um gesto. Ainda assim, permitiu-se recebê-lo sem medo. Após a cerimônia, Caio encontrou a mãe nos bastidores e lhe entregou uma caixa estreita. Dentro havia uma moldura com 2 fotografias. Na primeira, Helena entregava o diploma a ele durante a noite que mudara suas vidas. Na segunda, entregava o diploma a Luana. Entre as imagens, Caio colocara uma pequena placa com a frase: "O mérito não se herda, constrói-se." Helena passou os dedos pelas letras e sentiu os olhos se encherem. "Você ainda está bravo comigo?" perguntou. Caio pensou. "Às vezes, mas agora eu consigo falar em vez de ir embora." Ela o abraçou. "Isso já é mais do que eu soube fazer por muito tempo." André apareceu à porta, esperando sem interromper. Caio olhou para ele e depois para a mãe. "Vai jantar com a gente?" André perguntou se o convite era para ele. "É para os dois", respondeu Caio. Ao saírem, Marcelo aguardava junto à escada. Não havia câmeras nem assessores. Ele parou diante de Helena e disse: "Parabéns pelo programa." "Obrigada." Depois voltou-se para Caio. "Posso ligar no domingo?" O filho assentiu. Marcelo se despediu e caminhou sozinho em direção ao estacionamento. Helena observou por alguns segundos, não com o desejo de segui-lo, mas com a serenidade de quem finalmente compreendia que um fim não precisava apagar tudo o que existira antes. Do lado de fora, São Paulo brilhava sob uma noite limpa. André ofereceu o braço, mas Helena não o segurou imediatamente. Primeiro ajustou a moldura contra o peito e olhou para Caio, que discutia animadamente onde iriam jantar. Depois entrelaçou os dedos aos de André. Não havia plateia para aquele gesto, nenhuma amante a ser enfrentada, nenhum cargo a anunciar e nenhuma reputação a defender. Era apenas uma escolha. Helena atravessou os portões da universidade sentindo o peso da vida que deixava para trás e a leveza da que ainda construiria. Durante anos, acreditara que proteger a família significava permanecer em silêncio, ceder espaço e suportar a ausência. Agora sabia que amor sem verdade se tornava controle, e sacrifício sem limite se transformava em desaparecimento. Caio abriu a porta do carro e brincou que, naquela noite, ninguém deveria discutir ética empresarial durante o jantar. André prometeu tentar. Helena riu e entrou. Sobre seu colo, as 2 fotografias refletiam as luzes da cidade. Numa, uma mãe devolvia ao filho a certeza de que o diploma lhe pertencia. Na outra, uma professora entregava a uma jovem a prova de que nenhuma origem precisava determinar seu destino. Helena fechou os olhos por um instante. Não era mais a mulher que esperava ser escolhida. Era a mulher que finalmente escolhera a si mesma.